Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 3, verso 21 ao verso 26. Romanos capítulo de número 3, verso 21 ao verso de número 26. Romanos 3, verso 21 a 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, viva, santa, palavra que é poderosa para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e ela nos conduz nesta verdade. E cremos piamente, Senhor Deus, que estamos vivendo debaixo da orientação de Ti mesmo e no conhecimento da verdade. Chegamos até a Tua casa para prestar culto, louvor e adoração. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa certeza em nome de Jesus. Amém. Deus é justo e Deus é justificador. Então, para nós hoje, a gente tem um entendimento indispensável. Nós vimos que Deus é amor, nós vimos que Deus é luz, nós vimos que Deus é Pai, e hoje nós vamos ver que Deus é justo. A sua justiça nos conduz em nossa espiritualidade. Nós temos a plena certeza de que todos os atos na presença de Deus se manifestam em justiça. Em momento algum Deus é injusto para conosco, para com o seu povo, para com a sua igreja e para com a sua criação. Quantas vezes, queridos, nós já falamos, mas isto não é justo. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você já viu em situações onde você é alvo de retaliação? Quantas vezes você já considerou que há um ato de injustiça sendo realizado quanto a seu respeito? Pois bem, queridos, este é o mundo em que nós vivemos, onde na dimensão do homem a justiça não se manifesta. Nós conseguimos remediar e conciliar, mas a justiça não se manifesta. A justiça humana ela é imperfeita por natureza, porque ela está crivada com o pecado. Então não espere, meu querido, que você vá acessar a justiça e você vá ser contemplado com um ato justo. O que vai acontecer será uma conciliação ou então uma consideração do seu caso. Será pesado por homens qual é o ato melhor para remediar aquela injustiça sofrida. Porque a justiça do ponto de vista do homem, ela não é realizável. Ela não tem o caráter absoluto. E ela não é perfeita. Portanto, nesse mundo, esteja preparado, você vai passar por muitas injustiças. Não é dado somente a você, mas a toda a criação. Nós somos alvos das injustiças
mediante a natureza pecaminosa dos homens. Pois bem, não é assim com Deus. Deus não age dessa forma. O texto que lemos, Romanos, é um texto que está no início do cânon. Então, o cânon é de 45 a 96, ele está no ano 58. Portanto, está no início da caminhada da igreja. Tem 16 capítulos, é o 8º livro do Novo Testamento. E o texto de Romanos é a maior e mais longa exposição de teologia sistemática da Bíblia. Aqui estão todos os fundamentos que nós necessitamos para caminhar firmes em um entendimento teológico da verdade. Ela tem o caráter circular, porque o esboço da sua doutrina leva a maior reflexão bíblica de todo o texto, de toda a palavra. É o maior texto com reflexão bíblica para nós. E a base desse texto é a justificação pela fé. E nós somos conhecidos como Igreja Reformada, que temos a justificação pela fé como base doutrinária para toda a leitura que fazemos da palavra de Deus. Uma intervenção do justo Deus em nossa injustiça. Este é o Evangelho de Paulo, e o seu tema é justificação pela fé. Nós podemos fazer a justiça por nós mesmos? Não, a justiça depende de Deus. Jó capítulo 9, verso 2. A justiça só se manifesta de cima para baixo. É necessário que Deus intervenha. Não que Deus seja um Deus injusto, mas Ele manifesta a sua justiça para que o justo possa viver pela fé. Aquele que está em Cristo pode viver com base naquilo que ele crê. E esse texto marca a história de uma igreja que tem teologia reformada. Queridos, vivemos num mundo onde se fala muito de justiça, mas geralmente define de uma forma parcial e de uma forma distorcida. Basta que você veja os noticiários e entenda um pouco de vida social para você ver que não tem nada a ver com justiça o que é falado a respeito de justiça. Mas, porém, a justiça de Deus, de forma absoluta, santa e misericordiosa, é apresentado na palavra. Portanto, o texto diz: Deus é justo e justificador naquele que tem fé em Cristo Jesus. Esse é o coração de uma leitura reformada. A verdade a qual a igreja está diretamente ligada à justificação só se manifesta pela fé mediante a graça em Cristo Jesus. Não existe outro parâmetro. O parâmetro é só Jesus. Eu creio no Evangelho, eu creio na intervenção justa de Deus na minha história e na história da sua igreja. Portanto, queridos, Romanos capítulo 1 a 3, ele nos vai falar que todos os homens, judeus, gentios, estão debaixo do pecado. Não há outra possibilidade para aqueles que venham a este mundo. A marca do pecado já é sua característica, mas ele também apresenta uma solução divina, a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. O pecador é declarado justo diante de Deus, não por méritos, mas pela fé no Cristo crucificado
e ressurreto. Meus queridos, é necessário uma conformação à justiça de Deus. Isso não quer dizer que você não vá passar por injustiça. Mas pastor, Deus é justo, Ele sempre continuará justo. Mas os homens sempre continuarão pecadores. Você vai se decepcionar com a justiça da terra. Não há outra possibilidade. A justiça da terra sempre será remediável. Ela nunca será absoluta. Portanto, queridos, em primeiro lugar, a justiça de Deus se revela somente em Cristo Jesus. Verso 21 e 22 que você viu aí no texto. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Portanto, a justiça não vem pelo nosso esforço moral e obediência, mas por revelação de Cristo. Preste bem atenção a isso, porque os homens nunca lá chegarão por si mesmos, e os discursos vão se multiplicar, e as teses vão crescer, mas nós só estamos arraigados à revelação que há em Cristo Jesus. Não é porque você é bonzinho, meu querido. Não, você não é bonzinho o suficiente para manifestar a justiça de Deus. Você depende de Jesus. De forma alguma a sua justiça tocará ao absoluto que existe em Cristo. Preste bem atenção para isso, porque sempre seremos marcados pelo pecado que habita em nós. E não há outra forma de sermos justos, a não ser mediante a pessoa de Cristo. Essa justiça é mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Preste atenção, não há acepção de pessoas. Não há características visuais, padrões para que essa justiça se manifeste, nem de cultura, nem de sociedade. Aquela cultura sim, lá são todos justos, o país é perfeito. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. A pecaminosidade acompanha o homem por toda a terra, em todos os tempos. Pode ser mais palatável viver em sociedade lá na terra distante, mas aqui no seu meio, com tanta intensidade como o pecado reina por toda a terra, no meio de toda a sociedade. Não tem sociedade perfeita, não tem ser humano que esteja livre do pecado. Todos nós fazemos uma concepção injusta do nosso viver. Portanto, não há judeu nem gentio, não há rico nem pobre, todos em um mesmo tempo têm que passar pelo acesso a Cristo Jesus. Entendendo sem lei, não significa contrária à lei. A lei é boa e a lei é perfeita, mas independente dela como meio de justificação, porque quem justifica é Deus em Cristo Jesus. A lei serviu de testemunha, apontando para Cristo. Como que a lei funciona? Já fizeram raio-x? Aquele negócio para ver se a perna quebrou, se o braço quebrou, né? Pois bem, a lei é como o raio-x. Ela detecta, mas ela não resolve. Ela mostra, mas aquilo precisa ser tratado. Então a lei só tem esse recurso. Ela tira o raio-x da pecaminosidade, mas é preciso que alguém venha e conserte. Isso a lei não faz. Precisa da intervenção justa de Deus. Segundo lugar, a universalidade do pecado e a necessidade da graça, do verso 23 e 24. Todos pecaram, não há isento, todos falharam e todos carecem da glória de Deus.
nós precisamos da intervenção de Deus na sua glória e em cada uma das nossas necessidades. O pecado não é apenas uma ação real, mas ele é uma perda de propósito de refletir a glória de Deus. Errei, estou arrependido, eu confesso, mas no seu pecado, querido, você roubou a glória de Deus. Você disse: não, Deus, não glorifico a Deus com os meus atos. E os atos de injustiça de uma sociedade refletem claramente a dissonância com a presença gloriosa de Deus na sua criação. Nós sim, somos pecadores, mas não só nós. Todo o universo caiu juntamente conosco. Toda a criação geme pelo dia da redenção. Pela graça, os pecadores são justificados gratuitamente, irmãos. Não tem como pagar. Tem gente que gosta de perguntar: como é que eu pago por isso? Não existe pagamento, é um presente de Deus. Porque não é por mérito humano, mas pelo favor imerecido de Deus. Favor não merecido. Não tem como você pagar. Lembre sempre disso, porque a história sempre volta até nós, colocando a possibilidade de pagamento, né? E a igreja histórica já cometeu esse erro, e queria ver uma forma de ganhar dinheiro com isso, e gerou o pagamento pela capacidade de receber graça. E a igreja está tendendo a voltar nesse novo modelo, transformar aquilo que é gratuito em algo comercial. É uma caminhada do nosso tempo. Estamos voltando na Idade Média, queridos. Estão pensando que estão andando para frente, estão andando para trás. As igrejas estão voltando à Idade Média, onde queriam transformar a ação graciosa de Deus em algo que pudesse ser pago. Isso não vai acontecer. Não cabe em nenhuma doutrina evangélica querer pagar por uma espiritualidade. Justificados, queridos, são pessoas que são declaradas justas. Não é porque você é bonzinho, não, meu querido. É porque Deus, em Cristo Jesus, o quis declarar. Nós estamos diante do tribunal de Deus, Satanás está nos acusando, e Jesus Cristo falou assim: eu paguei o preço por esse aí. E Deus Pai vai dizer o quê? Está livre, está absolvido, porque alguém pagou o preço por você. Essa é uma declaração de Deus. Não é porque você virou bonzinho, não. Vamos caminhar para isso na glória. Hoje a gente continua pecador. Não é uma transformação interna primária. Você primeiro é justificado e depois o Espírito Santo de Deus age no seu coração para o santificar, dia após dia, conduzi-lo numa vida para a glória de Deus. Isso é consequência de uma intervenção declarativa de Deus. Eles são justos e eles vivem pela fé. Terceiro ponto, Cristo como propiciação pela fé. É uma palavra complicada, queridos. Propiciação é a tampa da arca da aliança, propiciatório, Antigo Testamento. E ali era derramado o sangue do cordeiro, e quando o sangue do cordeiro era derramado, Deus, figurativamente, não via a lei quebrada dentro da arca. Então o sangue de Cristo Jesus cobria a tampa da arca, e Deus olhava para a ação remidora do sangue do cordeiro. Isso se consumou quando? Na cruz. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e agora todos nós, propicialmente, e a palavra propiciatório está aqui
encaixada. Esse simbolismo no Antigo Testamento se tornou realidade posterior ao sacrifício de Cristo Jesus. O propiciatório ficava nesse Santos dos Santos e recebia o sangue propiciatório e aplacava toda a ira de Deus, porque o sangue era suficiente para cobrir o pecado do mundo inteiro e eficiente para cobrir o pecado daqueles que Deus havia buscado no seu Espírito para viver uma vida santa, reta, na sua presença. Portanto, a cruz demonstra a justiça e a misericórdia de Deus para conosco. Justiça porque Deus não ignora o pecado, mas pune em Cristo. Misericórdia porque Deus justifica os pecadores, aqueles que confiam nele. Deus está operando grandemente com a sua justiça perfeita. Há uma dissonância entre justiça e amor, porque Deus é justo, mas Deus também ama. Primeiro sermão, Deus é amor, e agora Deus é justo. Há alguma incoerência entre justiça e amor? Deus, na sua justiça, deixou de ser um Deus amoroso? De modo nenhum, irmãos. A justiça se encaixa perfeitamente no amor de Deus. Termino, queridos. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A glória na graça. Não somos justificados por méritos, mas gratuitamente. A centralidade da cruz. Cristo é o propiciatório, é o sangue derramado, aquele que nos purifica. O chamado da fé, somente os que creem recebem esta justiça. Por isso estamos aqui nessa noite, prestando culto e crendo piamente que o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Algumas aplicações práticas. Humildade. Não há lugar para vanglória. Se você quer um pouquinho de glória para você, você está no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada. Não é aqui o lugar de glória humana. Essa glória é somente para Deus. Segurança. Nossa justificação está firmada na justiça de Cristo. Não há instabilidade pelos nossos méritos. Não, meu querido, não é por você, mas é por Cristo. Deus olha para Cristo. Deus olha para o sangue derramado. Se Ele olhar para você, Ele vai ver um pecador. Um cara bom de briga que esqueceu que depende de Jesus. Ele olha para Jesus. Ele vê Jesus e esta é a sua segurança. Gratidão e santidade. Quem foi justificado é chamado a viver para a glória de Deus. E você não tem a menor dúvida que a sua existência aqui na terra é para a glória de Deus. Tudo o que você faz e por que faz para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja proclama e vive a verdade eterna. Somente fé, somente graça, somente Cristo, somente palavra e somente a glória de Deus. Meu querido irmão, por que você está tão preocupado com a injustiça? Por que a sua mente, o seu coração está tão envolvido com atos de homens imperfeitos, destruindo aquilo que Deus fez perfeito? Por que você está tão intensamente vivenciando a capacidade de o homem produzir injustiça, quando você tem um Deus justo e justificador? Está sofrendo porque quer, meu querido. Deus nunca falhará
na sua justiça. E Ele nunca impedirá que nós sejamos justificados. Que Deus abençoe a sua palavra. Guarde no seu coração, vai te ajudar para viver o tempo presente, viu? Está bem complicado falarmos de justiça na atualidade.